Indicativo de 2 livros aqui muito importantes. Os livros são Abuso Sexual e No Limiar da Esperança. Você está vendo aí Abuso Sexual e No Limiar da Esperança. Esses 2 livros da Diane Landberg, eles são da editora Esperança. Você pode acessar o site da editoraesperança.com.br. Olha, esses livros mexeram muito comigo. Em especial, só um pequeno destaque no livro Abuso Sexual. Por exemplo, quando eu li, e a autora ela fala o seguinte, que as pessoas que cometem violência, em especial violência sexual contra crianças e adolescentes, né, alguns chamam os abusadores ou o autor de violência sexual, sabe uma coisa que ele faz com a criança? Ele corta a voz. Olha que interessante. O abuso corta a voz da criança. Por exemplo, esse é um segredo só nosso, você não pode contar para ninguém. Fique calado, ninguém vai acreditar em você. E quanto mais a criança é cortada a voz, o adolescente é cortado a voz, ele se enfraquece. E ele fica sem perspectiva e cada vez mais pensando que não há alternativa para aquela situação tão difícil que ele está vivendo. No entanto, que tal você entender que você pode dar voz para a criança? Que tal entender que nós, trabalhando juntos, nós podemos colaborar para que crianças e adolescentes tenham voz. E isso fará diferença na prevenção. Bom, o Washington falou de um time, na verdade, o time da Clínica Infância Protegida, que tem trabalhado aí no atendimento, em intervenções para ajudar crianças, adolescentes e adultos também, né, que estejam lidando com situações de violência, maus tratos, crueldade e opressão. E estamos aqui com 2 pessoas joias demais, né, especiais, que estão no nosso coração. A Ana Flávia Galante. Tudo Olá, bom, Ana? Ivan, tudo muito bem. Prazer estar aqui. Que bom, viu? Estamos muito alegres de você estar aqui conosco. Estamos muito ansiosos para te ouvir, tá bom? Vamos que e vamos. o Samuel Vermelho, que é o coordenador, né, um dos coordenadores da Clínica Infância Protegida. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, bom dia a todos que nos assistem. Uma grande alegria, um prazer estar aqui também. Nós estamos felizes com a presença de vocês dois. E agora, nós teremos um momento que eu vou explicar a dinâmica desse momento aqui. Cada um deles será 15 minutinhos para abordar um pouco o tema. A Ana falará um pouco de escola, família, né? O que a gente pode pensar e um trabalho prático que ela já desenvolve no campo escola e família, em relação à prevenção e intervenções, né, relacionadas à violência contra criança e adolescente. E o Samuel vai tratar especificamente das questões do atendimento clínico. Deu água na boca, não deu? Então, fique aí. E cada um terá 15 minutos. Nós vamos começar com a Ana Flávia Galante. Depois a gente passa para o Samuel. Mas tem ainda uma surpresa. Após esse tempo de cada um, você poderá participar, sabia? Você poderá encaminhar perguntas pelo WhatsApp da Rede Super. Anote aí. 31 98402 9756. Vou repetir para você, 31 98402 9756. Deixa registrado, coloque aí no seu celular se você não tem registrado ainda. E após esse primeiro momento, nós teremos aqui um bate-papo, mas você também pode participar com perguntas. Então, Ana Flávia Galante, agora é com você. Obrigada. Vamos lá. Olá, pessoal. Como é precioso poder estar aqui para falar de um tema que faz parte da vida. Hoje nós estamos falando aqui de vida, né? A criança talvez seja o ser mais vivo que a gente pode ter contato. Eu sou psicóloga clínica, psicóloga educacional também, então eu trabalho tanto no contexto do consultório quanto da escola. Mas hoje eu quero focar junto com você o papel da escola em todo esse contexto de prevenção. A escola é um dos lugares mais privilegiados que nós temos enquanto sociedade. Por quê? A escola é aquele lugar que, eu costumo dizer, cada família é um universo, né? Como se fosse um planeta, né? E a escola recebe cada universo desse e, de repente, nós estamos ali nessa riqueza de relacionamento. O pastor Washington acabou de dizer, nós somos seres relacionais, somos seres sociais e por isso que a escola é tão favorável para ser um agente de proteção à criança e ao adolescente. Enquanto escola, nós às vezes focamos muito na educação sexual. Como que é isso? A gente diz muito
como se dá o corpo biológico, como que as funções biológicas acontecem. A gente vai trabalhar nas ciências, na biologia, né? Todo o contexto físico e fisiológico. E muitas vezes a gente se esquece da relação. Eu gosto quando a gente fala relação sexual, a palavra relação vem antes do sexual. Então, por que eu estou dizendo isso? Para falar de sexualidade, a gente precisa de caminhar muito junto com a afetividade. E esse é um trabalho que a gente desenvolve e precisa desenvolver no ambiente das nossas escolas. Também foi dito que não adianta só a gente orientar, é necessário a gente acompanhar. E aí, olha que interessante, dentro de casa, nas famílias, a gente está lá no movimento, na rotina, né? Cada um cuidando da sua necessidade, da sua dinâmica. E muitas vezes a gente não para olhar no olho um do outro, né? O marido não olha direito no olho da esposa, os filhos não são vistos e olhados com cuidado intencional. Porque a casa é assim, um está ali num cômodo, o outro está no outro. Na escola, olha que legal. O professor está à frente e os alunos estão virados para ele. Só essa posição física já facilita o olhar atento do professor. E o professor, ele tem um papel fundamental nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, e é o motivo da gente estar aqui nessa conferência online. O professor, ele tem se mostrado muito mais do que um profissional. Ele tem sentido a falta da relação, de estar junto, de estar acompanhando a criança. Por quê? Porque ele tem essa possibilidade de ver e conhecer cada criança. Então, quando a gente está falando da escola como um fator de proteção, é porque todos os dias a criança está na escola por um tempo longo, né? 4, 5, às vezes o período é integral. Então, o professor, o coordenador, os funcionários que estão ali na escola, eles vão conhecendo a criança. E quando a gente diz de uma situação de vulnerabilidade, e a criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso ou de violência, ela vai mudar o comportamento dela. Quem que vai perceber a mudança de comportamento? Quem conhece a criança, quem está atento a ela. Eu posso conhecer de nome, eu posso ser um conhecido, sabe? Aquele menino sim, ele estuda ali naquela sala. Mas se eu estou atenta a ele, como professora, como ajudante, como coordenadora, como diretora, como secretária, como disciplinário, né? Os agentes que estão ali na escola, eu vou conhecendo e vou conseguindo perceber, gente, essa criança, ela está mais quieta, ou então ela está mais ativa, está mais agressiva, ela está diferente, né? Então, qual que é o papel da escola? Quando a gente fala da prevenção, eu trabalho basicamente 5 princípios, né? Princípio da verdade. O que é isso? Tudo que a gente trabalha com a criança, nas nossas relações pessoais, precisa ser baseado na verdade. Muitas vezes a gente vê a criança se autoestimulando, e isso acontece nas escolas, e eu digo esse termo, eu prefiro esse termo do que usar o termo masturbação, porque a gente, quando fala da masturbação, a gente está falando de um universo muito adulto, e a criança, ela está desconectada, ela está no universo dela, o ponto de vista da criança é diferente do adulto. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa trabalhar, tanto na escola quanto com as famílias. Então, muitas vezes a criança é muito pequenininha, ali em torno de 4 anos de idade, ela está descobrindo o corpo dela. E é natural que, do mesmo jeito que ela vai pegar a terra e pôr na boca, ela toque no seu corpo e ela vai descobrir as sensibilidades que ela tem, ela vai querer explorar, isso é saudável. A criança que se percebe, ela está num desenvolvimento saudável. Porém, muitas vezes a gente, enquanto adulto, a gente vê uma cena dessa dentro da escola e a gente fala, para com isso, meninos, coisa feia. Vai lá tomar água, né? Aquela coisa assim, a gente assusta. Então, acontecem 2 coisas aí. Primeiro, a gente fala uma mentira, porque não é feio, se é natural, se é saudável, a gente precisa de falar a verdade. O caminho da verdade, ele vai desenvolver um trilho de confiança na relação de qualquer pessoa. Pensa aí com você, mentira e confiança, dá para caminhar junto? Não dá, é igual água e óleo, não se misturam. Por isso que o caminho da verdade é tão importante.
em todas as informações que a gente dá. Quando a gente tem essa reação com a criança, ela também vai entender que por causa da reação do adulto, ela vai precisar, porque ela tem essa necessidade de se perceber, de se explorar. Estou falando de uma criança pequena, tá, gente? Em torno de 4 anos. Ela vai, então, fazer escondido. E aí vai dificultando o nosso acompanhamento. Então, quando a gente está falando da verdade, então aí nós vamos falar da intimidade. Quando eu pego esse dedo e aponto para mim, eu estou dizendo, é meu. A intimidade diz do que é meu. O meu corpo é meu, de mais ninguém. As partes íntimas do meu corpo, só eu tenho acesso. E a gente precisa de falar isso para a criança muito novinha. Quando está cuidando dela ali, ainda na troca da fralda, a gente pode pedir licença para a criança. Você acredita nisso? A gente pode instruir os professores, os educadores, os ajudantes a pedir licença. A gente está tocando o corpo de uma criança. Quando a gente vai fazendo isso desde sempre, a gente está dizendo para a criança, o seu corpo, só você decide sobre ele. E aí a gente vai falar da privacidade, é esse dedo aqui do meio. Se eu mostrar esse dedo do meio sozinho para vocês, vocês vão ficar ofendidos, né? É um sinal de ofensa na nossa cultura. Por quê, gente? Porque ele é uma analogia com o órgão sexual masculino, o pênis. E quando a gente mostra isso no público, a gente ofende. Então, por isso que a gente faz essa analogia com a privacidade. O que é meu, o meu corpo é para ficar no privado, eu não mostro para ninguém. Quando a gente faz isso, a gente está prevenindo. Nas situações de recreio, por exemplo, que as idades estão todas misturadas, em muitas escolas o recreio ele é com todas as crianças e todos os alunos ali junto, às vezes com uma separação ou outra. Mas a criança e o adolescente que cresce aprendendo que o corpo dela é dela, ela não mostra para ninguém, ela não publica o corpo dela, se um coleguinha chama e pede para ver o órgão sexual do outro, ele vai se proteger. Ele vai dizer, não, é meu, eu não mostro, eu não quero, né? Eu não devo, porque a vontade da criança é o que pega ela igual a gente adulto, né, gente? Então, a gente precisa de colocar essa barreira de proteção da intimidade e da privacidade no caminho da verdade. E aí a gente vai também prevenir contra a pornografia, porque quando a criança se coloca diante de uma tela, ou seja, que suporte foi esse da pornografia, ela já vai ter dentro dela esse conceito de que o corpo, a intimidade, a nudez é privada. Então, se tem alguém se mostrando no público, eu não vou acessar. E a gente pode dizer, certa vez uma mãe disse isso para mim, muito aflita, no ambiente escolar, que o filho tinha tido acesso à pornografia. E gente, a gente fica sem ar na hora. É impressionante como que se a gente não se prepara para isso, nós adultos, a gente fica sem ar, a gente fica sem reação e a gente, assusta e às vezes dá esses rompantes de briga com a criança. Então, eu disse a essa mãe, falei, olha, diga para ele que o que ele viu lá, provavelmente os pais dessas pessoas adultas não puderam ensinar para elas o quanto que o corpo é sagrado e o quanto que a intimidade não é publicada. É claro que a gente vai dizer isso para a criança na linguagem dela. Professor, professora, você pode dizer isso, você pode ser esse agente de semear ao longo da vida da criança. A gente tem a criança na escola no momento mais rico da vida dela. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo da proteção. Esse dedo aqui é onde a gente normalmente coloca a aliança. Tem um nome aqui dentro dessa aliança que eu carrego. E junto com isso tem toda uma voz. É como se a nossa voz fosse com a criança. E quando ela estiver sozinha, ela vai estar protegida por todo esse ensinamento. E o respeito, que é esse dedinho pequenininho aqui, que a gente vai olhar para a criança do ponto de vista dela. A gente vai respeitá-la como a gente respeita um adulto. O que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com a criança. A escola, às vezes, atropela isso na dinâmica da escola. A escola é viva, a escola é um turbilhão e muita coisa acontece. Eu preciso de estar muito atenta àquela criança, ao meu aluno, aos professores. Muitas vezes os professores não aprenderam isso e como que eles vão ensinar? Então, por isso que precisa de toda essa equipe de apoio para poder chamar
o professor e auxiliá-lo a entender esse caminho de proteção, chamar a família. Isso tudo que eu disse aqui da verdade, da intimidade, da privacidade, da proteção e do respeito, isso precisa ser trabalhado com as famílias, porque a escola, ela vem depois da família, a família em primeiro lugar. Então, tudo que a família ensina é o que fica dentro da criança. A família educa. A escola, ela vai vir como uma parceira para dizer, olha, nós estamos vendo aqui algo diferente no seu filho, vamos olhar junto para essa criança? E aí é quando a gente faz encaminhamentos, quando a gente precisa de chamar outros profissionais, muitas vezes, para acompanhar situações específicas. Mas mais precioso, se tem uma coisa que a gente precisa de investir, é na prevenção. Por quê? Porque a gente vai... Lembra daquela folha branca que o pastor Washington disse ali há pouco? A gente vai preservar a integridade dessa folha, a gente vai preservar a integridade das nossas crianças e a gente vai poder dialogar com toda a comunidade escolar sobre isso. A gente precisa falar disso, né? Sempre usando termos e priorizando as relações afetivas. Isso a gente constrói no dia a dia escolar. Tanto do professor com um olhar atento, com esse olhar cuidadoso, quanto com os profissionais outros que trabalham dentro da escola, mas chamando a família para caminhar junto, né? Hoje, inclusive na quarentena, a gente está tendo algo interessante aí, que são as videoconferências. Então, muitas vezes é difícil para a família vir à escola. Nós estamos aprendendo agora que a gente pode fazer isso virtualmente. Então, não temos mais, às vezes, o tempo, né? É difícil para a gente, eu não tenho tempo para ir na escola. Então, faça vídeos, Nós não podemos entrar com um ensinamento diferente do da família. A gente não vai dizer de sexualidade no sentido da vida sexual da criança, porque a criança não tem vida sexual em interação com uma outra pessoa, como no universo adulto. Mas a gente vai dizer da proteção dessa criança, a gente vai dizer da necessidade dos pais estarem atentos à criança. E ali, quando dentro de casa, muitas vezes a gente acha que não tem problema, vamos ficar todo mundo à vontade. A vontade que eu digo não tem problema um ver o outro pelado, tomando banho, vamos tomar banho junto. Para a criança, gente, nessa primeira infância, é importante que a gente mude, inclusive, a nossa cultura familiar, para a gente dizer a ela: agora você precisa de entender que o seu corpo é só seu e que a privacidade vai ser uma das coisas que mais vai te proteger. Isso é proteção. Então, a gente auxilia famílias a mudarem hábitos familiares por um período de tempo, se for o caso, mas que seja, a gente fala que é uma coisa de contingência, né? Mas para poder trabalhar esse ambiente protetivo. Família e escola precisa de caminhar junto, mesmo que a gente tenha condições desfavoráveis, né, no Brasil, enquanto escola em geral, nós podemos semear isso. Não pensa aí com você, mas na minha escola isso nunca vai acontecer, na minha família isso nunca vai acontecer. Você pode semear, e é isso que eu quero dizer, somos semeadores de um ambiente de proteção onde cada um de nós tem um papel fundamental nessa semeadura, colheita de proteção e de saúde para as crianças dentro da escola. É isso aí, Ivan. Tentei fazer 15 minutos, não sei se eu consegui. Uau! Vamos ver o que a gente continua, né? Olha, que 15 minutos proveitosos, viu? Eu não sei se você aí de casa está fazendo as suas anotações, mas eu já escrevi tanta coisa aqui. E o WhatsApp não está parando, não. Já tem perguntas para você responder daqui a pouquinho. Ótimo. Olha, eu coloquei aqui sobre prevenção, sobre relacionamento, intimidade, privacidade. Olha quantas palavras que foram mexendo aqui, mas nós vamos conversar sobre elas um pouco mais daqui a pouquinho. Muito obrigada, Ana Flávia. E vamos então deixar o Samuel falar também. Samuel, que é o coordenador da Clínica Infância Protegida, e ele vai dar um panorama dessa perspectiva do atendimento clínico, a importância desse atendimento, vai falar um pouco, né, quais os últimos números da clínica também, para mostrar esse panorama do atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias. Então, sem demorar mais, Samuel, é com você.
Olá, bom dia a todos que nos assistem mais uma vez. É um prazer, uma satisfação, né, participar mais uma vez desse evento de alcance aí nacional. Inicialmente, né, Ivan, e todos que nos assistem aqui dos bastidores, a ideia da conferência seria presencial, mas com a pandemia, com o advento aí do isolamento, foi necessário a gente migrar para um online e graças a isso, de certa forma, você aí que não mora em Belo Horizonte, que está em outra cidade, em outros países, podem também acompanhar e compartilhar desse conteúdo que está sendo colocado, debatido, discutido, das experiências que estão sendo trocadas aqui. Bom, meu nome é Samuel Vermelho, eu sou psicólogo clínico, pós-graduado no atendimento de casal e de família. Atualmente coordeno a Clínica Infância Protegida, que eu vou dar detalhes e falar um pouquinho mais a respeito da mesma mais adiante. Mas antes, até mesmo de entrar e de falar sobre o atendimento mesmo da clínica ou o atendimento clínico mesmo específico de crianças e de adolescentes, eu quero convidar você que está aí na sua casa, no seu trabalho, né, na tranquilidade aí do seu lar, em meio, né, a toda essa dinâmica diferente que a gente está vivendo do isolamento, quero convidar você para pensar um cenário. Imagine que o seu filho ou a sua filha chegasse para você agora, nesse momento, a sua criança ou o seu pré-adolescente ou o seu adolescente e dissesse para você: papai, mamãe, eu fui tocado de maneira estranha por uma outra pessoa. Alguém me tocou de uma forma estranha, alguém mexeu comigo, alguém colocou uma música que eu não entendi muito bem. Na música tinha alguns sons, tinha uns barulhos. Teve uma pessoa que me mostrou um vídeo, parece que duas pessoas estavam nuas numa cama. O que você faria? Qual seria a sua reação? O que viria? Quais as emoções viriam à tona a partir do momento que você descobrisse uma situação como essa, relatada por um filho seu? Ou se, ao contrário, fosse o seu filho que tivesse dito: olha, eu fiz isso com uma outra criança, com a criança do vizinho, ou você escutasse isso de alguém, né, que alguém fez uma acusação em relação ao seu filho, à sua filha, que ele estava mexendo com uma criança, né, de maneira indevida. Qual seria a sua reação? Eu quero parabenizar a Rede Super, a Igreja Batista de Lagoinha por essa iniciativa de apoiar de maneira tão forte, né, a causa da criança e essa campanha do Maio Laranja, porque é justamente sobre isso que a gente está trabalhando. O Maio Laranja, ele nada mais é do que uma vacina contra a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E quando eu faço esse recorte, esse retrato, convido você para pensar o cenário, é porque muitas vezes a gente só vai compreender ou entender a dimensão do alcance de um abuso, de uma exploração de uma criança quando já aconteceu. E às vezes a gente pensa que isso está muito distante de nós, que isso está longe, que isso não acontece comigo. Como o Covid, né? Quem está em Belo Horizonte, por exemplo, a situação está um pouquinho mais amena em relação a outras cidades e estados, mas a gente pensa sempre que isso está distante de mim, mas não. As questões que envolvem, né, aí o abuso e a exploração de crianças estão muito próximos da nossa casa. 70% dos casos de abuso de crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, sendo que 80% dos abusadores são pessoas da própria família ou conhecidos da intimidade das crianças, dos adolescentes, né, aí da sua casa. Então o Maio Laranja, ele vem como uma vacina para poder trazer à tona a importância do cuidado integral da criança e do adolescente. É interessante que eu acho que é importante marcar, né, que o Infância Protegida, ou a Rede Infância Protegida, ela atua sobre dois eixos, né? O primeiro eixo é o eixo da profilaxia, da prevenção, da vacina, né, que envolve isso que a doutora Ana Flávia trouxe aqui, o cuidado, o olhar. Né? Quando a gente previne, né? Prevenir custa menos, é um investimento muito melhor do que o tratar pós-trauma, quando a coisa já aconteceu. Então, a vacina contra o abuso e a exploração é muito melhor você aplicar aí na sua vida e também na vida da sua família e também na vida dos seus alunos, né? A doutora Ana Flávia trouxe esse contexto da escola tão importante que professores e educadores também venham a interagir, venham também a conhecer essa realidade e a importância da prevenção e dos cuidados aí nesse aspecto da sexualidade com os seus alunos, enfim, com as crianças. Então, o Infância Protegida, ele trabalha sobre o eixo da prevenção. Eu diria que a prevenção, ela é igual a cuidado. E o cuidado, ele não se inicia lá na adolescência, ele se inicia no ventre. Assim, quando a mulher, ela, né,
fica grávida, a partir dessa relação emocional ali da mãe, do bebê, do pai também participando nesse processo, né, de desenvolvimento da criança ali no ventre materno, é importante que a mãe, né, troque esse afeto. O afeto ele já conduz, ele já mostra, ele já escancara a proteção, o cuidado. Quando essa criança nasce, né, todos os cuidados da mãe nos primeiros dias, isso diz também de proteção, de prevenção. À medida que a criança vai crescendo, ali 3, 4, 5 anos, é importante trabalhar e estimular para que essa criança crie também alternativas e aprenda a se proteger, a fazer a sua própria higiene, a ter o cuidado com o seu corpo, né, tomar banho sozinha. A Ana Flávia trouxe isso, que é a importância de preservar a privacidade da criança e ajudá-la nesse processo de independência, inclusive. Então, a prevenção é igual a cuidado mais educação. Esse processo, né, de desenvolvimento da criança, ele envolve esse processo de educação. Educação na área da sexualidade, educação emocional. Eu vejo muitas escolas hoje investindo muito nessa parte da educação emocional, que é um fator importantíssimo. Nós temos uma geração que tem entrado em crise, né, com muito mais frequência do que a geração passada, porque não tiveram uma educação emocional satisfatória ao longo da sua vida. E não ter, né, ambientes de vulnerabilidade emocional são ambientes perfeitos para a atuação de abusadores e pedófilos. Então, aplique, invista na educação, né, emocional e na educação sexual da sua criança. Nós, do Infância Protegida, nós estamos aqui também disponíveis para poder te ajudar nesse processo. E algo que é muito interessante nesse primeiro momento, né, da prevenção, que é o cuidado mais a educação, mas envolve isso que o pastor Washington trouxe na palestra dele, tão importante, tão precioso, os dados, as informações que ele trouxe, porque envolve monitoramento. Não adianta, né, ter cuidado, educar e não monitorar, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, em que as crianças, muitas delas, só têm lá, às vezes, a tecnologia, o celular, a TV, para poder interagir e deixar aí o tempo passar, né? Já que muitos estão sem estudar, muitos estão mais ociosos dentro de casa. Então, é importante que você, pai e mãe, monitore no seu celular, no tablet, no celular do seu filho, no computador, tem algum aplicativo de bloqueio para conteúdos inapropriados para a idade do seu filho, né? O seu filho tem rede social, você acompanha as redes sociais dele? Primeiramente, nem deveria. A classificação para redes sociais, elas partem a partir de 12 anos, 13 anos. Então, é importante que você pense que tipo de acesso, que tipo de liberdade eu tenho dado para o meu filho nas redes sociais e também na internet. Tendo dito isso, esse primeiro eixo de prevenção, de profilaxia que o Infância como um todo atua, nós temos o segundo eixo, que esse sim, a Clínica Infância Protegida tem atuado ao longo de alguns anos, que é o eixo do pós-trauma. Ou seja, quando aconteceu, quando há uma suspeita, né, de que uma criança tenha sido violada aí, na sua sexualidade de alguma forma. E aí, o que acontece, né? Essa é uma clínica muito peculiar, muito sensível, eu diria difícil, sim, porque a gente lida com drama, com trauma, né, de crianças, de pessoas, de serzinhos, né, de pessoinhas indefesas que precisam sim de cuidado e muitas vezes, ao serem negligenciadas, elas acabam sendo expostas aí a abusadores, a pessoas que de alguma maneira aproveitam dessa vulnerabilidade, seja ela social, seja ela emocional, para poder perpetrar aí as suas ações, né, maldosas, eu diria libidinosas, abusivas contra as crianças e os adolescentes. Então, uma vez que o trauma aconteceu, né, o pastor Washington fez muito bem essa metáfora da folha, a folha é amassada. Quando a gente tenta desamassar, por mais que a gente tenta, né, pode até passar um ferro ali para poder deixar lisinho, as marcas elas vão ficar. Eu costumo fazer uma analogia que é como o quebra-cabeça. Não sei se você já montou um quebra-cabeça de 1000 peças, por exemplo. É difícil, né? E a nossa vida é assim, a nossa vida, a partir da concepção, é um quebra-cabeça que vai se montando. Quando vem o abuso, o que acontece? O quebra-cabeça, ele é embaralhado de novo muitas vezes, ou parte desse quebra-cabeça é embaralhado. E as
pecinhas, elas são, de alguma forma, ali para tentar ajustar, muitas vezes elas são apertadas. Você já tentou colocar a peça de um quebra-cabeça no local errado do tabuleiro ali do quebra-cabeça? Ela não encaixa, e muitas vezes ela encaixa de maneira ali forte, e ela causa uma tensão no restante do quebra-cabeça. É assim com o trauma, é assim com o trauma sexual, né? Essa tensão, ela vai se propagar no restante da construção do quebra-cabeça. E é necessário, com a intervenção clínica multidisciplinar, que esse quebra-cabeça, de novo, a gente pegue, né, essa peça que está ali no lugar errado, encaixe ela novamente no lugar certo. Esse é o processo de ressignificação. O processo psicoterápico, o processo terapêutico de acompanhamento, ele faz esse reenquadramento, né, ajuda a trabalhar, a desenvolver com a criança a resiliência, para que ela dê conta de lidar com todos esses atravessamentos e essa violação, essa invasão, né, na sua privacidade, como a Ana Flávia trouxe. Eu diria que na clínica tem alguns pontos muito sensíveis em relação à chegada, né, de um caso que envolve um abuso sexual. O primeiro deles é o acolhimento, né? As famílias são acolhidas, e aí eu falo já da clínica Infância Protegida, elas são acolhidas, no segundo momento elas são orientadas, porque muitas chegam, né, muito, de uma maneira muito, eu diria, ansiosa, né, perdida, sem saber o que fazer, como lidar com o que está acontecendo, com aquilo que foi descoberto, com aquela suspeita, né? Então essas famílias elas são acolhidas a partir de uma triagem, a partir de todo, né, um cuidado ali, elas são orientadas, muitas delas já chegam, por exemplo, na clínica Infância Protegida, sem ter buscado, por exemplo, ou feito uma denúncia, ou ido ao conselho tutelar, ou uma delegacia, dado entrada, né, no processo. Então, nós orientamos essas famílias a primeiro fazerem, né, todas as questões aí legais. Depois essas famílias elas são encaminhadas, né, para o atendimento, seja ele psicopedagógico, seja ele psicológico. Em breve nós teremos também outras ações, outros profissionais atuando também dentro da clínica Infância Protegida especificamente, né? E depois essas crianças, adolescentes, elas são atendidas, né, por esses profissionais especialistas em tentar remontar esse quebra-cabeça que foi embaralhado pelo trauma e pela invasão, eu diria, e por essa violência que muitas vezes acontece, que é mais comum. Quero trazer alguns dados importantes. De 2011 ao primeiro semestre de 2019, foram feitas mais de 230 mil denúncias pelo Disque 100. Relacionadas a abuso sexual e exploração infanto-juvenil. Esse é um dado que, segundo uma pesquisa, é muito menor do que a realidade. Esse dado, há uma ideia de que seja somente 10%, eu diria, dos casos que chegam a uma denúncia. E um número muito menor que chega mesmo a uma sentença, enfim, do abusador. É muito difícil. Por isso que as famílias precisam, né, estarem atentas e, de alguma forma, trabalharem primeiro a vacina, porque o trauma, depois que aconteceu, é muito mais delicado de se trabalhar. Mas se aconteceu, acredite, se seu filho, sua filha disse para você algo, há uma suspeita. Primeiro, acredite no seu filho, né? Acredite na sua filha, acredite aí no seu aluno, acredite no seu sobrinho. As crianças dificilmente mentem a respeito de questões que envolvem violência ou violação de direitos, principalmente na área da sexualidade. As crianças, elas têm aí comportamentos, né? Vão ficar mais agressivas, ou vão ficar mais arredias, ou vão começar a ter comportamento mais erotizado, né? E o que o clínico, o que o psicólogo Samuel faz, então, dentro do setting terapêutico? O que ele desenvolve? O psicólogo brinca, o terapeuta, ele brinca. Por quê? A brincadeira é a maneira como a criança tem de interagir, de se relacionar com o mundo. A criança brinca. E é interessante porque, às vezes, ao sair, né, lá, os pais perguntam: o que você tanto faz com essa criança, com meu filho, enfim, com meu sobrinho no consultório? O que vocês fazem que eles saem daqui mais leves, rindo, brincando? A gente fala, a gente olha. A criança precisa ser olhada. Ela precisa ser compreendida, escutada. É uma pergunta que eu faço para você. O seu filho, a sua filha está sendo escutado? Ele tem encontrado local e abertura dentro de casa para poder falar, para poder dizer, para expressar as suas emoções? No consultório a gente tenta e trabalha as questões que envolvem entender e compreender as emoções. Quero deixar aqui só mais uma
uma informação importante, nós estamos aí finalizando um e-book da Clínica Infância Protegida. E você que está nos assistindo pode correr agora lá no Instagram da Clínica Infância Protegida, @Clínica Infância Protegida. Lá no link da bio, você vai ter lá um formulário, você vai preencher lá os seus dados. Nós vamos enviar para você um e-book gratuito falando sobre o Maio Laranja. Temos a participação do Ivan, a Alessandra Lanza, que vai estar falando aqui também, Dr. Misael tem uma participação e eu. Então, está imperdível, né? Seja você também um agente de cuidado, de proteção, de carinho. A vacina, ela é melhor do que o tratamento. Mas uma vez que aconteceu, busque ajuda, acredite nas crianças, né? Tenha esse olhar de cuidado. Veja o que muitas vezes as pessoas não veem. Estabeleça em você uma acuidade visual capaz de fazer, enxergar e dar voz ao sofrimento da criança e do adolescente. Uau! Olha, quando o Samuel disse que esses mais de 200 mil casos, esses denunciados, e que esse número ainda é subnotificado, você que nos acompanhou aqui, né, no pré-conferência com o Tiúlio, é ou não é uma pandemia? Então hoje, aqui enquanto Conferência Infância Protegida, nós queremos ajudar com máscaras, tipos de álcool em gel, quem sabe, né? Ferramentas, que tipo de distanciamento social ou outras estratégias podemos desenvolver para enfrentar esse fenômeno da violência contra a criança e adolescente? Olha, o WhatsApp não está parando, então está na tela aí, acredito eu, na verdade, eu vou repetir para você, 31 98402 9756. Mande a sua pergunta, a sua questão, o que você gostaria de interagir. E para que eu não perca mais tempo, eu queria já passar aqui para Ana Flávia. Ana Flávia, olha o que chegou para nós aqui. E aí, se você puder sintetizar, que nós vamos tentar aproveitar o máximo de perguntas. O que falar quando você pega uma criança se estimulando sexualmente? Eu queria que você falasse também dessa questão do estímulo. Como que é isso? Criança se estimulando sexualmente? Você falou de criança de 4 anos, mas chegou uma pergunta sobre a filha de 9, 10, 11. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ótimo. Por que a gente faz essa diferença de idade? Quando a criança está nessa primeira infância até 6 anos de idade, isso vai variar muito de criança para criança, de toda a vivência dela. A gente está falando de uma descoberta do corpo. Então, se você pega uma criança, se você chega no ambiente da escola ou de casa e seu filho ou seu aluno está se autoestimulando, ele está ali, gente, ensimesmado, ou seja, ele está só se percebendo, ele não tem nenhuma fantasia sexual do mundo adulto. Então, por isso a gente chama a criança, só a criança, e fala com ela, olha, o seu corpo é só seu e a gente não toca as nossas partes íntimas perto de outras pessoas. Isso quando a gente precisa de falar. A primeira estratégia, na verdade, é distrair a criança, porque normalmente ela está ali só se percebendo. Então, a gente não precisa nem de falar. Quando que a gente vai falar? Quando isso se repete muitas vezes. Se repete muitas vezes na primeira infância, tem aí uma pista de que pode ter algo acontecendo que está gerando uma ansiedade na criança e não necessariamente vai estar ligado a um abuso sexual ou uma violência. Pode ser um ambiente da família ou da escola que normalmente é família, que está tenso por questões variadas. A gente que é família, a gente sabe que muitas vezes o ambiente familiar fica muito pesado e os adultos não falam para a criança nada, ficam escondendo da criança. A criança capta isso no ar, fica tensa e ela, como ela está nessa fase de descoberta, ela percebe que o corpo dela tem um alívio, um relaxamento quando ela está se autoestimulando. Então, normalmente ela vai recorrer para aliviar um outro tipo de tensão. Isso, estamos falando de primeira infância. Quando você fala, Ivan, da criança de 9 anos, aí a gente já está falando de um outro contexto, de uma criança que ela já entende muita coisa. A criança de 4 anos, ela não tem desenvolvimento cognitivo, de compreensão disso tudo, mas a criança de 9 anos, ela já está apta a entender muitas coisas. Então, aí a gente precisa de... Lembra quando o pastor Washington falou de orientação e acompanhamento? A gente precisa de começar a transformar a nossa relação com a criança de orientação para influência.
a gente vai tentar entender o que está acontecendo, a gente vai dizer, mas o que está acontecendo? A gente vai conversar, a gente vai brincar, como diz o Samuel, porque ainda é uma idade lúdica, a criança é criança na essência, e aí a gente vai, em vez de brigar, proibir, porque toda proibição a gente tem vontade de fazer, mais e escondido. Então a gente vai se aproximar da criança com uma possibilidade de acessar o que está de fato gerando toda a necessidade de se autoestimular. Não sei se eu respondi, vamos lá. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Samuel, uma criança abusada aos 5 anos, ela pode esquecer o que aconteceu com o passar do tempo? Olha, muito boa essa pergunta. É interessante, eu gosto de fazer uma analogia com o machucado. Quando a gente se machuca, às vezes aquele machucado mais profundo, né? Com o tempo, o machucado limpou, passou a medicação, fez o curativo adequado, mas aquela marca, ela continua ali, a cicatriz, ela fica. Só que quando esse machucado, ele foi cuidado de maneira adequada, não deixou infeccionar, né? A pele não tampou em cima do machucado infeccionado, né? Essa cicatriz, quando alguém toca, quando você encosta em algum local, ela não dói mais. Então, o processo, né, da psicoterapia, ou da cura, ou do acompanhamento, né, eu diria que a clínica do abuso, ela é específica por causa disso, ela depende de vários atores. Uma vez que aconteceu o abuso, são vários atores, são vários profissionais, né, é a sociedade, é a família, é até o Estado envolvido para poder tentar minimizar os impactos desse trauma. Se ele foi... se esse trauma, né, emocional ele foi devidamente conduzido, esses impactos eles vão se minimizar e vai impedir com que essa criança entre num ciclo, né, de repetição, que é muito comum, né, seja ele relacionado à erotização, a erotizar outras crianças, seja ele relacionado a se tornar uma criança que vai ser permissiva, que vai permitir ao longo da vida que outras pessoas continuem abusando dela. Por isso que é tão importante a intervenção, né, multidisciplinar, interdisciplinar, né, na clínica. Nesses 2 anos, últimos anos, levantando alguns dados importantes, nós realizamos mais de 3.500 atendimentos. 65% deles relacionados a crianças, né, e adolescentes e 35% a adultos, sendo a maioria os seus familiares. E esse dado importante, Ivan, é que 20%, cerca de 20% dos casos que chegaram para a gente lá são crianças, às vezes crianças na primeira infância ali, 4, 5, 6 anos, com uma demanda específica de suspeita de abuso sexual. Depois, isso é na triagem. Depois, no decorrer do acompanhamento, a gente estima que esse número ele possa dobrar, porque muitas famílias e muitas instituições não percebem de cara que essa criança ela sofreu algum tipo de violência, né? Então, é só no acompanhamento clínico que a gente vai percebendo que, opa, tem uma suspeita aqui. Esse comportamento agressivo aqui, ele não está ligado só a uma separação dos pais, ou envolve também outras questões. A gente vai levantando essa suspeita, então a gente estima que, pelo menos na clínica Infância Protegida, esse número ele possa dobrar. Finalizando sobre a pergunta, é importante que essa criança seja introduzida a um acompanhamento integral para poder minimizar e para que lá na frente essa cicatriz ela não venha a doer. A marca vai ficar, mas ela não vai doer mais. Ou seja, Samuel, é um processo de intervenção, né, muito delicado que precisa ser feito, mas como diz a sabedoria dos antigos, né, para a gente pensar, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, como é importante nós trabalharmos estratégias de prevenção e com boas estratégias que possam ser eficazes, e é o que o Infância Protegida tem buscado estabelecer e desenvolver também. Mas também precisamos atender. E, Ana, você falou algumas coisas aqui que eu anotei. E quando você fala assim, de um olhar atento, você citou professor, profissionais da escola terem um olhar atento. E tem uma pessoa que está perguntando sobre essa questão, como abordar quando percebe mudança de comportamento. Fala um pouquinho sobre essa questão desse olhar atento, essa atenção, alguns comportamentos que a gente pode observar, o professor, né, os profissionais da escola, família, em quaisquer outros ambientes também podem observar como talvez uma suspeita de que possa ter ocorrido alguma situação de maus tratos com uma criança ou adolescente. Sim. O olhar atento, ele vai dizer justamente, Ivan, dessa necessidade que nós adultos precisamos de ter de guiar a nossa atenção, com intenção. Atenção com intenção de
ver o que está acontecendo com a criança. Quando você fala, né, da criança que sofre um abuso aos 5 anos, muitas vezes lá na vida adulta, a criança que teve esse olhar atento da família, da escola, gente, uma pessoa enxergou essa criança, não importa quem seja. Quando a criança se sente enxergada, quando ela se sente acolhida na necessidade dela, é como se vai ficar a cicatriz, mas ela consegue continuar no fluxo de vida dela, aquilo não agarra ela. Então, por isso que esse olhar, que bom que você falou disso, Ivan, porque o olhar atento, ele vai conseguir conhecer a criança e reconhecer uma mudança de comportamento. Normalmente, a gente vai ter mudanças, podem ser bruscas, quando há uma violência intensa. Então, é brusco. A criança que era alegre se fecha, ela fica acuada, ela fica com medo. Mas existe o abuso que não é com violência, existe o abuso que é agradável para a criança. Olha que situação, a criança está carente e os abusadores sabem mapear isso, né, Samuel? Conseguem perceber qual criança, nós temos aqui 4 crianças numa família. Tem uma criança ali que ela é mais carente, então é nela que o abusador vai, ele não vai na criança que está plena, que está saudável. Então, a gente vai percebendo a criança, muitas vezes, com comportamentos inadequados para a idade. Quando a gente falou da autoestimulação, uma criança até 6 anos de idade, um menino, ele não se masturba fazendo movimento de masturbação, ele mexe, ele manipula, é diferente. Então, se você vê seu filho com menos de 6 anos, menino, se masturbando com esse movimento, pode ter certeza que ele está tendo acesso ou a vídeo ou alguém, e pode ser inclusive uma criança mais velha ou um adolescente, por isso que a gente não deixa crianças de idades diferentes sozinhas, completamente desacompanhadas. Então a gente pode investigar. Pode ir sem medo. E a menina já é diferente. A menina, ela vai naturalmente, né? E o pastor Washington diz disso, é pressão e movimento para trazer essa autoestimulação. Então, por isso que a gente precisa estar com esse olhar atento o tempo todo, toda a comunidade escolar, familiar, da igreja. Nós vamos falar disso ao longo do dia, porque nós vamos conseguir perceber esses comportamentos inadequados à idade ou a mudança brusca de comportamento. Que diferença faz, então, essa convivência, esse acompanhamento contínuo? É o que você falou, relacionamento. Relacionamento. Né? Como que se relacionar faz diferença. Isso. E como é importante para a criança e para o adolescente. Eu fico pensando nos adolescentes que muitas vezes, né, quando chegam a essa fase, 12, 13, 14 anos, parece que tem um distanciamento e não um relacionamento, em especial com os pais. E que a gente precisa resgatar. Samuel, quando você falou aqui da ressignificação, dessa importância desse trabalho terapêutico, acredito que são muitas as experiências do consultório, as experiências clínicas. O que você percebe nos atendimentos em relação aos impactos que o abuso causa? Né? Quais essas dificuldades, você falou aí desse grande quebra-cabeça, quais as dificuldades que vocês se deparam, né, nessas outras partes do quebra-cabeça, na convivência, nos relacionamentos das pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência, e aqui em especial a violência sexual? Ivan, é muito desafiador lidar, logicamente, com a criança, né, com esse pacotinho aí, né, que de alguma maneira foi violado, foi aberto, mas o desafio maior talvez seja lidar com a família, Ivan, porque um abuso, ele afeta todo o entorno familiar, a comunidade, né, como um todo também ela é afetada. Então, de alguma forma, né, a família ela precisa se envolver e precisa decidir, às vezes, se ela vai levar aquele processo, aquela denúncia à frente, se vai entrar com o processo mesmo, né? Não é fácil, não é um processo, não é um caminhar rápido, né, para aquelas situações que chegam à justiça, por exemplo. A gente sabe que, infelizmente, a justiça ela é morosa, mas principalmente o impacto emocional para a criança. As crianças elas costumam lidar melhor e mudar de fase mais rápido do que a família, emocionalmente falando, né? Estão em processo de desenvolvimento, formação psicológica, emocional, né, o desenvolvimento aí da parte, né, de tomada de decisão, de cuidado, de raciocínio. Então, para a criança,
criança, no geral, é mais fácil lidar nesse processo de tratamento do que com a família. Ou quando é uma família negligente, ausente, ou quando é uma família que iniciou, viu que a criança deu uma melhoradinha ali, fala, não precisa de mais acompanhamento, eu vou retirar. Não vou pagar mais, né? Tem a questão do investimento também, porque às vezes o acompanhamento multidisciplinar e o psicológico, o psicoterápico, ele é visto às vezes como um gasto e não como um investimento, né? Mas pode ter certeza que se você não fizer um investimento, né, de cuidar do seu filho, da sua filha agora, se ele sofreu algum tipo de violência, o custo disso lá na frente vai ser muito maior e pode, inclusive, ter a vida, né, do seu filho, da sua filha, dessa criança aí em jogo, se ela não tiver um tratamento adequado nesse momento. Ótimo. Ana, você falou sobre escola, professores, né, esse ambiente escolar. Mas que palavra você poderia deixar para os professores nesse sentido de reforçar o papel, a importância desse dia a dia atento? Como desenvolver essa interação com a criança e com o adolescente, talvez nesse ambiente tão agitado, tão difícil? Imagina uma sala com 35, 40 alunos pensando, né, aí a crianças maiores, adolescentes. O que fazer? O que você poderia deixar de uma dica, uma sugestão? Nos ajude, por favor. Duas coisas, Ivan. Primeiro, que o professor ele precisa de se perceber enquanto pessoa. Por quê? Se ele viveu qualquer tipo de vulnerabilidade na infância, dificilmente ele vai perceber isso na criança, porque fica normal. Então, o adulto, o professor, precisa ficar atento com ele mesmo. Qual que é a minha história? Porque senão eu vou precisar de cuidar de mim primeiro. Então, e aí eu vou contar uma situação muito rápida que aconteceu num contexto escolar. A professora escutou o aluno dizendo assim, com um colega, senta aqui no meu colinho. Ela estranhou aquela fala e aí ela ficou atenta ali, interviu minimamente e procurou a equipe da escola. A equipe também entendeu que tinha uma fala estranha, vê a diferença aí, o comportamento inadequado, a idade, e aí chamou a família. Como o Samuel disse, às vezes é difícil para a família lidar com isso. Então, o impacto foi de um estranhamento e uma negação. Passou-se um tempo, a família veio à escola e disse, vocês têm razão, meu filho estava sendo abusado na van escolar por uma criança mais velha, que estava fazendo a mesma coisa. Isso é um abuso, porque está violando a intimidade, a privacidade, é um desrespeito à criança. E aí claro que a gente já entende que essa outra criança mais velha provavelmente também estava sendo abusada. Então aí a gente vai, enquanto professor, guiar a nossa atenção, sensibilizar tanto a nós, enquanto educadores, quanto a família, quando necessário, para estar atento à criança. Ótimo, ou seja, mais uma vez voltamos para a ideia, né, da atenção e pensando, algo muito interessante que você falou, quando o professor percebe, alguém percebe, ele comunica para alguém que tem uma equipe, ou seja, lidar com situações de maus tratos e violência contra criança e adolescente não é algo que se faz sozinho, não é algo que se faz sozinha. Então, precisamos ter essas referências, conhecer uma rede de proteção, rede de prevenção, saber contatos que você pode acionar, quando, por exemplo, na escola, fechando aqui na escola, quando se tem uma situação de maus tratos e violência ou até mesmo de suspeita, né? A suspeita já é muito importante. E o WhatsApp continua, 31 98402 9756. Olha, eu estou olhando aqui, tem gente de São Paulo, tem aqui de Fortaleza, estou olhando pelo prefixo aqui, Fortaleza, tem do Centro-Oeste, muita gente participando. E Samuel, agora é para você. Você falou da família e tem algumas perguntas que envolvem assim, o como agir, o que fazer, mas relacionado a essa questão da família. Como é lidar com uma família que às vezes não acredita, com uma família que desconsidera a criança, acha que a criança está inventando, né, que isso não aconteceu? Parece que surge muito essa questão da negação. Como lidar com esse ambiente familiar? Ou que dica que você daria para a família, né, para quando ela suspeita ou tem uma constatação de uma situação de abuso? E agora, como a família deve se posicionar? O que fazer?
Eu acho que é muito importante isso que a Ana Flávia trouxe, que ela falou, sobre se reconhecer enquanto pessoa, né? O professor, né? O cuidador, enfim, quem lida com a criança diretamente e se tratando da família, dos pais ali, de quem está cuidando, né? No dia a dia, o responsável por esse cuidado, não só pela criação, mas pelo cuidado, fazer uma análise em relação à sua história, à sua geração. Porque pesquisas apontam que filhos, né, de pais e mães que foram abusados têm um risco maior de sofrerem violência sexual. E é interessante porque a gente vê isso às vezes na clínica, Ivan, em várias gerações. Então a bisavó sofreu violência, o bisavô era o abusador ou sofreu violência, o avô, o pai, a criança. Então, essa história ela vai se repetindo muitas vezes. E quando acontece principalmente a negligência, a negação, é um dos primeiros pontos que nos faz pensar essa questão da transgeracionalidade aí dentro da família. Porque a família ela não dá conta, né? Às vezes os pais eles não dão conta de ver aquilo. Há um fenômeno que acontece com a gente em traumas, em situações que são muito violentas, muito complicadas de lidar emocionalmente, que a gente esquece. A nossa mente muitas vezes esquece. Eu vou só relatar um dos casos que a gente recebeu na infância, uma mãe que ela relatou que a filha mais velha tinha sido violada, estava sendo abusada pelo companheiro dela, que não era o pai da criança, mas que era pai de mais 2 ou 3 filhos dela menores. E conversando com essa mãe, eu percebi que essa mãe também já tinha vivido uma situação de violência sexual na sua infância. Mas o interessante foi, Ivan, que exatamente na mesma idade que a filha sofreu a violência, ou que a filha conseguiu relatar, o que ela percebeu, foi a idade que ela, mãe, também sofreu violência sexual. E ela falou, eu não vi, como é que eu não enxerguei isso se eu sofri essa violência? Exatamente por isso, né? A nossa mente, ela bloqueia aquelas situações que são mais complicadas emocionalmente. Por isso que a vacina, por isso que a prevenção, por isso que trazer à tona o assunto proteção integral à criança, né? Proteção ao abuso, à exploração, é importantíssimo nesse momento, porque isso traz um despertamento para você que tem alguma memória traumática, não trabalhou isso e tem filhos que estão crescendo talvez num ambiente de vulnerabilidade social ou emocional. E Samuel, Ana, o nosso bate-papo está tão legal, mas o tempo, uau, o tempo ele ele voa, né? Ele dispara, decola. Como acessar a Clínica Infância Protegida? Né? Tem pessoas aqui querendo visitar, conhecer, entrar em contato. E aí? Olha, são vários canais. Primeiro, você pode acessar mandando um direct aí pelo Instagram, @Clínica Infância Protegida. Também ligando no telefone 31 99358 5018, 31 99358 5018, ou pelo site clinicainfanciaprotegida.com.br. Vai ser um prazer atender você. A clínica ela faz atendimentos online, atendimento presencial. Nesse período de isolamento, predominantemente agora no online, tá? Se porventura você tiver alguma dificuldade com o site ou acessar, entre em contato ou pelo Instagram ou pelo telefone e a gente vai te dar um retorno aí o mais rápido possível. Obrigado, Samuel. Ana, mais perguntas, porque estão chegando tantas aqui. Como te acessar para responder alguma pergunta, para interagir com você, ter mais orientações? Ou uma escola, digamos que uma escola queira, né, uma palestra, o que você pode ajudar nesse sentido também? Eu deixei disponível meu celular, aí o número do meu celular é 31 99616 4044 e pelo Instagram, @conectarvida. @conectarvida. Essa é a nossa missão enquanto adultos, conectar vida. E a gente só faz isso quando a gente se importa com o outro, seja ele adulto ou nesse momento muito especial dessa conferência, criança e adolescente. Lembra, gente, que o que vale para a criança tem que ser o mesmo que vale para o adulto, o respeito. A gente precisa de estar sempre se colocando no lugar da criança. Como que eu gostaria de ter sido tratada quando eu era criança, né? Então, esse trabalho junto às escolas é um trabalho de formação, de mudança de pensamento, né? Então, fico à disposição para auxiliar no que for necessário, a equipe profissional escolar. Tamo junto.